Já ficou olhando para o seu filho dormindo e sentiu aquele peso no coração, pedindo a Deus em silêncio que Ele cuide, proteja e abra os caminhos que sozinha você não consegue alcançar? Mãe, agora enquanto seu filho descansa, coloque a sua mão sobre ele ou apenas aponte em direção aonde ele está e ore comigo com fé. Senhor Jesus, neste momento de silêncio e entrega, eu venho diante de Ti com o coração completamente aberto. Tu conheces cada sonho guardado no coração do meu filho, cada dor que ele carrega mesmo quando sorri, cada necessidade que ele nem sabe ainda que tem. O que os meus olhos não veem, os Teus veem com perfeição. O que as minhas mãos não alcançam, as Tuas alcançam com poder e misericórdia. Eu não venho com palavras bonitas, eu venho com um coração que crê. Eu não venho com força própria, eu venho na força do Teu nome. E sei que o Teu nome é suficiente para tudo que o meu filho precisa esta noite. Não importa o tamanho do problema, não importa o quanto parece tarde demais, não importa o quanto a situação parece sem saída. Tu és o Deus que faz o impossível, e eu creio que esta oração está mudando a história do meu filho agora. Pai, eu te peço que, enquanto ele dorme neste momento, o Teu Espírito Santo trabalhe em cada área da vida dele. Na saúde, que todo mal que tenta se instalar no corpo dele seja destruído agora em nome de Jesus. Na mente, que todo pensamento de derrota, de menos-valia, de desânimo e de confusão seja substituído pelo pensamento de Cristo. Nas emoções, que toda ferida que o mundo causou, que toda palavra cruel que ficou gravada, que todo trauma que ele carrega em silêncio seja tocado pela Tua mão de cura ainda esta noite. Que o Teu Espírito não passe por alto nenhuma área, que não sobre nenhum cantinho da vida dele sem a Tua presença. Entra em tudo, Senhor, em cada detalhe, em cada parte que ele esconde até de si mesmo. Senhor, eu intercedo pelos caminhos que ainda nem abrimos, pelos sonhos que parecem impossíveis, pelas portas que estão fechadas e que só Tu podes abrir, por empregos, por relacionamentos, por oportunidades, por restaurações que só dependem da Tua graça. Afasta tudo que veio para prejudicá-lo, toda influência negativa, toda amizade que drena, toda maldade disfarçada de bem, todo espírito de desvio que tenta tirá-lo do caminho que Tu preparaste para ele antes mesmo de ele nascer. Que cada passo que ele der a partir de agora seja ordenado por Ti. Que quando ele se enganar no caminho, Tu o tragas de volta com suavidade e com amor. Que ele não precise aprender tudo na dor. Que a Tua graça antecipe os perigos antes que ele chegue até eles. Cobre-o com o Teu sangue precioso, Senhor. Que o sangue de Jesus seja como um escudo ao redor do corpo dele, da mente dele, do espírito dele. Que nenhuma arma forjada contra ele prospere. Que nenhum laço armado pelo inimigo consiga prendê-lo. Que nenhum plano das trevas tenha poder sobre a vida que Tu reservaste para ele. Que o sangue de Jesus fale mais alto do que qualquer acusação. Que fale mais alto do que os erros do passado. Que fale mais alto do que as vozes que tentam condená-lo. O sangue que foi derramado na cruz fala por ele esta noite, e eu declaro isso com fé. Coloca os Teus anjos ao redor da cama dele esta noite, que eles guardem a entrada e a saída, que velem o sono dele, que afastem qualquer coisa que não venha de Ti. Fala com ele em sonhos se assim for Tua vontade. Mostra a ele quem Tu és. Acende dentro do coração dele um desejo genuíno de Te buscar, de Te conhecer mais, de confiar em Ti mesmo quando não entende. Que os anjos que Tu envias não sejam apenas guardiões, mas mensageiros. Que eles tragam paz onde há agitação, que tragam clareza onde há confusão, que a presença dele seja sentida, mesmo que ele não saiba nomear o que está sentindo. Renova a mente dele, Pai, que ele acorde amanhã diferente, que algo se solte no espírito dele esta noite. Que correntes sejam quebradas enquanto ele descansa, que vícios percam o poder, que medos se dissipem, que a identidade que o mundo tentou destruir seja restaurada pela verdade de quem Tu dizes que ele é, amado, escolhido, chamado, capaz, precioso aos Teus olhos. Que ele pare de se ver pelos olhos da rejeição
e comece a se ver pelos teus olhos. Que ele pare de acreditar nas mentiras que o inimigo plantou desde a infância. Que a verdade da tua palavra seja mais real para ele do que qualquer coisa que o mundo já disse sobre ele. Cura o coração dele, Senhor. Eu não sei tudo o que ele guarda por dentro, mas tu sabes. Tu vês cada quarto escuro dentro dele que ele nunca mostrou para ninguém. Entra nesses lugares, Pai. Leva a tua luz para onde há trevas. Leva cura para onde há dor. Leva paz para onde há guerra interior. Leva esperança para onde o desespero tentou se instalar. Cura as memórias que doem. Cura as decepções que endureceram o coração. Cura as perdas que ele nunca conseguiu chorar direito. Cura tudo que ficou aberto. Tudo que ficou pela metade, tudo que ficou sem resposta. Tu és o médico que não cobra consulta e não erra diagnóstico. Age nele esta noite. Senhor, eu oro pela história dele, por tudo que ele viveu antes de chegar até hoje, pelas fases difíceis da infância, pelas humilhações que marcaram, pelas ausências que deixaram buracos, pelas traições que ensinaram a desconfiar. Eu oro sobre cada capítulo doloroso da vida dele e declaro que tu és capaz de redimir tudo. Que o que o inimigo usou para destruir, tu uses para fortalecer. Que as cicatrizes que ele carrega se tornem testemunho e não prisão. Que ele olhe para trás um dia e veja a tua mão em tudo, até nos momentos em que parecia que estavam sozinhos. Guarda o casamento dele se ele for casado. Restaura o que foi quebrado. Renova o amor onde o cansaço entrou. Afasta o que tenta separar o que tu uniste. Que a comunicação entre eles seja restaurada. Que o respeito volte onde a mágoa criou distância. Que o perdão flua onde a ofensa criou muros. Abençoa os filhos dele, se ele os tiver. Que a bênção flua de geração em geração. Que o que foi maldito na nossa linhagem seja quebrado agora, nesta oração, por esta mãe que se levantou em fé. Que os netos que ainda nem nasceram já sejam abençoados por causa desta oração de hoje. Abre as portas que nenhum homem poderá fechar, Senhor. Portas de provisão, portas de favor, portas de saúde plena, portas de propósito cumprido. Que onde havia escassez venha a abundância. Que onde havia humilhação venha a honra. Que onde havia lágrima venha a alegria que transborda. Que o testemunho dele seja tão grande que pessoas ao redor digam que só pode ser Deus. Que as portas que ele tentou abrir na força própria e não conseguiu, tu abras com uma palavra. Que as oportunidades que ele perdeu por falta de preparo, tu restituas com juros. Que o tempo que o inimigo roubou seja devolvido. A tua palavra diz que tu restituirás os anos que o gafanhoto comeu, e eu me aproprio dessa promessa para a vida do meu filho agora. Senhor, intercedo também pela saúde dele de forma específica. Se há algo se formando no corpo dele que os médicos ainda não encontraram, tu já encontraste. Fala, Senhor, age, cura, restaura. Que nenhuma doença, nenhum diagnóstico, nenhum laudo tenha a última palavra sobre a vida do meu filho. A tua palavra diz que pela ferida de Jesus ele foi sarado, e eu creio nessa promessa agora. Que cada célula do corpo dele funcione como tu criaste para funcionar. Que cada órgão opere em perfeição. Que o que estiver fora do lugar seja restaurado. Que o que estiver inflamado seja apaziguado. Que o que estiver fraco seja fortalecido. Tu criaste o corpo dele e tu sabes exatamente o que ele precisa. Age, Senhor, de dentro para fora. Cuida da mente dele neste mundo cheio de armadilhas. Das redes sociais que roubam identidade, das comparações que destroem a autoestima, das pressões que sufocam, da ansiedade que paralisa, do medo do futuro que rouba o presente, da depressão que apaga a cor das coisas, de tudo que o mundo moderno usa para adoecer quem ainda está tentando se encontrar. Que ele saiba quem ele é em Cristo antes de qualquer outra coisa. Que a tua voz seja mais alta do que a voz do mundo dentro dele. Que quando a ansiedade bater, ele se lembre que tu és o Deus que sustenta. Que quando o desânimo vier, ele se lembre das vezes que tu já o livraste. Que a memória das tuas bondades seja o antídoto contra o medo. Pai, eu te peço por cada relacionamento que ele tem, pelas amizades que as verdadeiras floresçam,
e as falsas se afastem naturalmente, sem drama, sem dor desnecessária. Pelas pessoas que ele ama, que tu cuides delas também. Que ele seja instrumento nas tuas mãos, onde quer que ele vá. Que a vida dele impacte as vidas ao redor de uma forma que ele nem perceba. Que a luz que tu colocaste nele não seja escondida, mas que brilhe forte diante dos homens. Que as pessoas que precisam de ti encontrem o caminho por causa da vida dele. Que ele seja sal e luz onde quer que os pés dele pisem. Eu oro pelo propósito dele, Senhor, por aquilo para o qual tu o criaste antes da fundação do mundo. Que ele encontre esse propósito se ainda não encontrou. Que ele tenha coragem de viver esse propósito se já encontrou, mas está com medo. Que nada o impeça de cumprir aquilo que tu escreveste para ele. Que ele não chegue ao fim dos seus dias com arrependimento, mas com a certeza de que viveu para o que importa. Que ele ouça de ti um dia as palavras: bem feito, servo bom e fiel. Senhor, eu também oro pela provisão financeira da vida dele. Que as dívidas que pesam sejam liquidadas. Que o trabalho das mãos dele seja abençoado. Que ele não dependa de favores de homens para viver com dignidade. Que a prosperidade que tu preparas para ele não seja só material, mas seja completa na saúde, na paz, nos relacionamentos, no propósito. Que ele seja cabeça e não cauda. Que ele empreste e não peça emprestado. Que a bênção de Deus sobre a vida dele seja visível a todos ao redor. Eu oro pela proteção dele em cada caminho que ele percorre. No trânsito, que os teus anjos guardem cada viagem. No trabalho, que nenhum mal o alcance. Nas ruas, que tu sejas o seu escudo. Eu te peço que nenhum acidente, nenhuma violência, nenhum mal surpresa chegue até ele. Que onde quer que ele esteja, a tua mão esteja sobre ele. Que as pessoas ao redor dele sejam tocadas pelo teu amor por causa da vida dele. Que ele seja uma bênção em cada ambiente que entrar. Eu oro também pela paz dele, Senhor, pela paz que excede todo o entendimento, aquela que o mundo não dá e não pode tirar. Que essa paz guarde o coração e a mente dele em Cristo Jesus. Que ele aprenda a descansar em ti. Que ele aprenda que não precisa carregar tudo no próprio ombro. Que ele aprenda que tu és o Pai que cuida, que provê, que sustenta e que nunca abandona. Que o peso que ele carregou por tanto tempo seja transferido para os teus ombros esta noite enquanto ele dorme. Eu oro pela fé dele, Senhor, que ela não apague, que mesmo nos dias de seca, de silêncio, de espera, a chama da fé continue acesa dentro dele, que quando ele não entender o que está acontecendo, ele confie no teu caráter, que quando não puder ver o caminho, ele confie na tua direção. Que a fé dele seja o tipo de fé que move montanhas, que não recua diante do impossível, que declara a vitória antes de ver com os olhos. Fortalece a fé dele, Pai, porque é pela fé que ele vai atravessar tudo o que ainda está por vir. Eu oro pela gratidão dele, Senhor. Que ele aprenda a enxergar as tuas bênçãos no meio do ordinário. Que ele não espere um milagre grande para te agradecer, mas que ele te agradeça pela respiração, pelo sol da manhã, pelos pequenos recomeços de cada dia, que a gratidão se torne o solo onde a fé dele cresce ainda mais forte, que ele viva com os olhos abertos para o que tu fazes todos os dias, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Eu confio o meu filho nas tuas mãos, Senhor, não nas mãos do mundo, não no medo, não na ansiedade que às vezes aperta o meu peito de madrugada, mas em ti que és fiel, que nunca falhas, que nunca dormes. Tu estás de olho nele agora mesmo enquanto eu oro. Tu já estás agindo antes mesmo de eu terminar esta oração. Eu solto o controle que nunca foi meu. Eu abro as mãos e entrego o que é mais precioso para mim, porque sei que ele está mais seguro nas tuas mãos do que nas minhas. Obrigada, Pai. Obrigada porque tu me ouviste. Obrigada porque o que eu pedi já está nas tuas mãos. Obrigada porque tu és um Deus que se importa com mães que oram de madrugada, que choram em silêncio, que creem mesmo sem ver. Obrigada porque o milagre que eu estou esperando já foi colocado em movimento esta noite. Obrigada por cada vez que tu já cuidaste dele sem que eu soubesse. Obrigada pelas livranças que nunca virei a saber. Obrigada por amá-lo mais do que eu sou capaz de amar. Obrigada porque o teu amor por ele não depende do que ele faz, mas de quem tu és.
Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, deixa o seu amém aqui embaixo. A sua declaração de fé tem poder, e cada amém que sair daqui vai subir como incenso diante do trono de Deus. E me conta o que você está crendo por seu filho hoje. Pode escrever nos comentários, porque não há pedido pequeno diante de Deus. Escreve o nome do seu filho, escreve o que está no coração, e vamos acreditar juntas. De qual cidade você está assistindo? Quero conhecer cada mãe guerreira que chegou até aqui.